Boa noite, meus irmãos. Sempre uma alegria estar aqui conversando sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo, sobre o plano espiritual, sobre esse intercâmbio entre os dois mundos, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre as influências espirituais, sobre a influência sobre o nosso pensamento. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? Todo mundo sabe disso. Ele pergunta se os espíritos têm influência sobre o nosso pensamento. E eles respondem que tanto tem, que o normal é eles nos dirigirem. Isso é uma coisa ruim? Não, isso não é uma coisa ruim. Isso significa que nós estamos imersos num ambiente, num mar, né, de consciências que nós interagimos com eles. Então, isso a princípio não tem nada de errado, não tem nada de problemático com isso. Isso é excelente. Agora, o tipo de vínculo, né, de pensamento que nós vamos estabelecer, esse é que nós temos que ter o cuidado, um cuidadozinho ali. Porque o que acontece? Quando nós estamos, né, nutrindo pensamentos que são pensamentos edificantes, pensamentos bacanas, pensamentos onde nós estamos imbuídos de boas intenções, onde nós queremos o sucesso das criaturas. Então esses pensamentos, eles mandam um sinal, tá, para o universo que atraem criaturas do mesmo teor vibratório. Então, quando o nosso pensamento é saudável, quando nós estamos sempre, né, numa boa vibração, numa boa frequência vibratória, nós estamos sempre assessorados por espíritos do bem, espíritos amigos, espíritos que querem o nosso sucesso. Mas quando nós entramos numa sintonia em que o nosso pensamento dá uma baixada na frequência vibratória, então aí entram aqueles momentos em que nós sentimos aquela raiva momentânea, né? Não significa que a gente não deva se indignar com as coisas erradas. Claro, a gente vê uma coisa errada, a gente sim, tem esse momento de indignação. Mas permanecer por muito tempo na frequência da raiva, nutrir isso, alimentar ideias de vingança, né? Jesus nunca condenou a defesa, mas ele condenou a vingança. Então, esses pensamentos, o pensamento do medo, do vitimismo, da inveja, esses pensamentos, eles são muito baixos, eles têm uma frequência vibratória muito baixa e eles vão atrair criaturas que vão nutrir em nós cada vez mais esses sentimentos de baixa frequência. Então nós temos que ter o cuidado pelo seguinte: quando a pessoa está num processo de obsessão, para quem não sabe o que é uma obsessão, a obsessão é quando nós sofremos algum constrangimento, ou seja, quando nós somos forçados, obrigados a fazer algo contra a nossa vontade. Para você fazer uma ideia, eu tinha um amigo, né, era relativamente chegado, que ele roía as unhas de forma que a unha ele já era minúscula e ele comia aquela carne dos dedos assim. Era uma coisa muito feia. Aí um dia, conversando com ele, né, assim, um pouquinho mais de liberdade, eu disse para ele assim: você sabe que isso aí pode ser um processo obsessivo. Aí ele disse assim: como assim? Aí eu falei assim: olha, expliquei para ele o que era um processo obsessivo, né? Quando a gente faz alguma coisa que não é da nossa vontade, que tem alguém tentando, né, nos induzir a fazer algo. Aí ele disse: mas será que é isso? Eu disse: então vamos fazer um pequeno teste? Tá. Você acha bonito a forma como as suas unhas estão? Ele disse assim: não. Você gosta disso? Não. Por que você faz? Ah, porque eu não consigo resistir. Eu disse: então a vontade não é sua, né? Aí ele arregalou o olho, né? E ficou com aquilo, né? Enfim, passou um tempo, não sei se um ano e pouco, tal, que eu não o via. Quando eu encontrei com ele de novo, ele balançava a mão para mim assim, aí eu tive que notar, vi que as unhas estavam perfeitas, né? Tranquilo. Ele disse assim: olha, Roberta, ó,
Eu não roo mais unhas. Eu disse, que bacana, poxa, que legal, como é que você conseguiu? Aí ele assim, cada vez que eu ia levar a mão na boca, eu imaginava aquela criatura do lado rindo da minha cara. Satisfeito por eu estar fazendo a vontade dele, não a minha, pela vontade dele se sobrepor à minha. Então eu não botava. Eu disse assim, mas é isso mesmo, é exatamente isso. Aqui nesse caso nós estamos falando de uma coisa prosaica, uma coisa que não, né, que ele fazia só prejudicava ele, né? Mas isso pode muitas vezes levar pessoas a fazerem coisas que podem prejudicar outros. Isso é possível, muito possível, e acontece bastante. Então a gente precisa entender o seguinte: existem 3 etapas da obsessão. Existe a subjugação ou a possessão. Kardec chamava de possessão, é quando a pessoa não tem mais controle sobre os seus atos, é uma entidade que manda, né? Existe a fascinação, que é o estágio intermediário, que é como se fosse um estado hipnótico. A pessoa está sendo conduzida, mas ela não percebe. Então, o que caracteriza muito a fascinação? Agora, algumas pessoas vão se identificar. Todo mundo está errado, só eu estou certa. Ninguém está vendo que só eu tenho razão. Significa que a gente tem que dar mais opinião, mais valor para a opinião alheia que para nós? Não, não é isso. Mas quando pessoas que nós confiamos, que gostam de nós, que prestam atenção em nós, quando elas nos chamam à razão, quando elas conversam conosco e quando elas dizem assim, olha, fulano, presta atenção no que você está fazendo, isso não é bom, isso pode te prejudicar, pode prejudicar os outros, não faça isso. Então nós temos que parar para analisar e olhar, porque às vezes pode ser que nós estejamos mergulhados numa frequência de pensamento que não esteja permitindo que nós vejamos os nossos erros, certo? Quem nunca, né? Tá. Só que o que eu quero realmente ressaltar aqui é que antes de chegar nesse estágio da fascinação, existe aquela influenciação simples, que é aquela tipo assim, todo mundo sofre esse tipo de influência, que é aquela história que está lá no Livro dos Espíritos, né? Via de regra, nós somos guiados pelos espíritos, sejam eles bem intencionados ou não. Então, isso é o normal, é uma influenciação simples. Agora, o que é que nós precisamos aprender a filtrar? Quando os pensamentos são bons, quando os pensamentos são construtivos, são edificantes, que nos induzem a fazer uma coisa boa para alguém ou para nós mesmos, então não importa se esse pensamento é nosso ou não, a gente pode seguir, passa pelo crivo da razão. Ah, isso é uma coisa boa, tudo bem, eu posso fazer, não vai trazer prejuízo para ninguém, eu posso fazer, ok. Agora, se o pensamento vem e naquela aferição que eu faço, eu percebo que isso pode ser prejudicial para alguém, então o que eu faço? Eu seguro, eu travo. Não, eu não vou fazer. Ou não faço agora, espero um outro momento, porque às vezes nós podemos ter o impulso de fazer coisas boas para nós, mas que não tenham resultados positivos para os outros. Então a gente aguarda um outro momento, espera um pouco, né? Então, se a gente puder, claro, mas a gente sempre, o plano espiritual sempre vai prover, sempre vai dar um jeito para que a gente consiga os nossos objetivos sem prejudicar as outras criaturas. Existe uma coisa que é bem importante da gente compreender, que assim, os espíritos que nos cercam, essas consciências que nos cercam, eles não têm o poder de implantar defeitos em nós, de criar defeitos. Tipo assim, eu vou criar um defeito agora no fulano e eu vou colocar ali nele agora. Eles não têm esse poder. Eles não têm esse poder de nos modificar dessa forma. Da mesma forma que nós não temos poder sobre o outro, tá? Nós só temos poder sobre nós. Então, da mesma forma que nós não temos poder sobre o outro, eles também não têm esse poder sobre nós. Então, nós não precisamos
ter essa preocupação, esse medo. Ah, o que será que eles podem me fazer? Será que eles podem me criar este prejuízo, esse embaraço, assim, assim? Então vejam só, o que é que eles podem realmente fazer? Qual é o único poder que eles têm? Eles podem nos observar, identificar quais são os defeitos que nós já temos, já possuímos, e eles investem em cima dessas dificuldades que nós já carregamos. Entendeu? Então, nisso nós percebemos que a fala de Kardec, que caracteriza o espírita, é uma fala profilática que nos assegura que nós estaremos cada vez mais distantes do alcance dessas entidades. O que Kardec diz? Caracteriza-se o bom espírita pelo esforço diário que ele faz em dominar suas más tendências. Então, a cada dia buscando sermos melhores que no dia anterior, cada vez mais nós vamos fechando as portas para essas influências negativas. Sem contar que, quando nós falamos dos inimigos desencarnados, nós devemos pensar assim, ó. Nós temos esses perseguidores no plano espiritual? Temos. Todos nós temos. Todos nós que estamos no planeta Terra temos esses inimigos desencarnados. Mas assim, primeiro, para cada espírito, para cada um que está ali tentando nos prejudicar, tem uma equipe gigante para nos defender. Nós só temos que ter cuidado com qual deles nós vamos sintonizar, tá? Então, como no nosso planeta a maioria das pessoas ainda sintoniza numa faixa mediana para baixo, então a gente está recebendo, né, as intuições daqueles que não são tão felizes. Então, quando nós poderíamos estar vibrando numa faixa superior e recebendo aquelas intuições daquelas entidades mais elevadas, que desejam o nosso sucesso, que estão torcendo para que tudo dê certo para nós. Então, e isso é uma questão de escolha, isso é uma questão de programação de pensamento, programação, mas vamos dizer assim, poxa, Roberta, mas o pensamento é uma coisa tão fugidia, né? O pensamento é um cavalo sem freio. Quando você vê, você já pensou. É verdade, quando a gente vê, já pensou. Mas o que você faz? Já pensou, né? Pá, surgiu. Você viu uma pessoa que você sabe que não gosta de você ou que você não gosta. E de repente vem aquele pensamento, sobe aquele, né? É soprar a faísca, né? Então sobe aquele calor. O que você faz? Segura esse primeiro impulso, traz de volta para você, racionaliza, passa pelo crivo da razão, pense nos desdobramentos, pense nos desdobramentos. A gente tem que aprender a ser consequente com os nossos atos, com os nossos pensamentos, aprender a controlar as nossas emoções. Isso é muito importante. Porque tudo que a gente emite, não só as atitudes, as emoções, o pensamento, todas essas ondas, nós emitimos para o cosmos, elas viajam e encontram, tá? Eco, encontram ressonância em várias criaturas. Então, quando nós emitimos uma emoção desequilibrada, nós vamos encontrar e reforçar o desequilíbrio nas criaturas. Então, procurar manter isso, né, fazer as coisas de uma forma mais equilibrada, mesmo sabendo que é difícil. Uma pessoa muito querida, que eu amo demais, já está no plano espiritual, mas que eu amo muito, ela dizia assim: mas Roberta, adianta a gente fazer isso, a gente fazer uma coisa, por exemplo, fazer o bem para alguém, e isso não ser de coração, né? Isso adianta sim, porque nesse momento você não está vencendo o outro, você está vencendo a si próprio, né? Não tem aquela fala que diz assim, quem vence o outro é forte, mas quem vence a si mesmo é poderoso. Então, fazer uma coisa passando por cima do seu amor próprio, passando por cima do seu orgulho, vencendo a sua vaidade, vencendo as próprias limitações,
isso é uma demonstração de maturidade, de reprogramação das emoções, né? De reprogramar os desdobramentos das nossas atitudes. Isso é muito válido, porque você fazendo o bem quando aquilo dói, olha, isso é um progresso gigante, porque você está realmente se colocando, se sobrepondo a tudo de negativo que ainda há em nós. E vai chegar um momento que dessa forma, com essa prática, daqui a pouco não vai ser mais difícil, vai ser mais tranquilo. Então, isso é um esforço diário, que é o esforço a que Kardec se referia, né? Diariamente a gente vai fazendo isso, a gente vai reforçando, a gente vai se educando, porque essa autoeducação é fundamental, né? Existem pessoas que se preocupam muito com a obsessão, com o programa obsessivo que vem de fora, mas às vezes elas estão mergulhadas numa auto-obsessão. As pessoas que ficam nutrindo nelas mesmas as coisas negativas, né? Alimentando a vaidade, alimentando o ódio. O ódio é um sentimento de baixíssima frequência, mas é um sentimento sem raiz. O ódio é uma coisa que, se você parar de alimentar, ele morre. Não, é líquido e certo. Agora o amor não. O amor é profundo, o amor tem raízes. O amor, uma vez que você aprendeu a amar alguém, acabou. A pessoa tem defeitos e você olha assim, não, mas mesmo assim eu não desisto da pessoa, eu luto por ela. Ó, tá aí a prova, o nosso protetor espiritual, que tem um amor de raiz por nós, né? Amor raiz, não é amor Nutella, amor raiz, né? E ele nos ama de uma forma tal que ele, mesmo quando nós não seguimos as suas intuições, mesmo quando nós não damos ouvido aos seus conselhos, ele não desiste de nós. Ele pode até momentaneamente se afastar, se nós criarmos um padrão energético que seja muito incompatível com o dele, ele se afasta e nos observa de uma certa distância, mas ele não nos abandona. No momento que nós retomamos a nossa, sabe, a consciência, que nós caímos em nós e que nós realmente começamos a reprogramar, um recomeço, né, e nos reformar e fazer a nossa reforma íntima, ele retorna para perto de nós e recomeça o trabalho do zero, se for preciso. Então, isso é um amor realmente, que é uma prova que nós temos de que vale a pena investir nas criaturas. Então, às vezes, aquelas pessoas que estão ali e que não gostam de nós, né? E que nos perseguem e que falam mal da gente. Mas sabe lá o que nós não fizemos para essas criaturas em outras existências, né? Nós precisamos agora, e o Evangelho diz isso, que não há coração endurecido que não se compadeça com um bom exemplo. Então, se nós ainda temos perseguidores no plano espiritual ou físico, né? Significa que eles ainda não se compadeceram com o nosso exemplo. Significa que nós ainda não demos para eles um exemplo que eles tenham olhado e dito assim: poxa, mas essa pessoa mudou, olha como essa pessoa está diferente. Na maioria dos casos, eles estão olhando para nós e dizem assim: olha, só mudou o corpo, só mudou a casca, a essência continua a mesma, continua fazendo para o outro tudo que fazia para mim. Então é isso que nós temos que mudar. Nós podemos, inclusive, o Evangelho nos esclarece, podemos transformar um inimigo num aliado. Que ele vai olhar para nós assim: poxa, olha como essa pessoa está mudada. Ó, quem diria, hein? Quem te viu, quem te vê. Você não faz mais aquelas coisas que fazia antigamente. E aí eles, de repente, se eles forem muito endurecidos, a tendência é que eles desistam de nós, é que eles se afastem. Mas se o nosso exemplo conseguir acender uma luz naquela consciência, de repente ele olha pra gente assim: pô, se até a Roberta mudou, então eu acho que eu também consigo me melhorar, né? Então nós podemos, de repente, estimular essas criaturas a um novo recomeço. Já pensou que coisa boa a gente conseguir transformar a vida dessas pessoas e essas pessoas estarem lá do outro lado se reformulando, se reprogramando, ensaiando para uma felicidade duradoura, né? Naqueles planos superiores. Poxa, que coisa boa, né? Então, isso tudo são coisas que nós podemos fazer. É possível.
É muito possível. Então a educação do pensamento, saber que nós usamos o filtro da razão, e o espírita dá muito valor à razão, principalmente por isso, para que nós possamos separar, desenhar uma linha, ó, isso é meu, isso não é meu, ou isso é bom para mim, isso não é bom para mim. Isso é bom para mim, mas não é bom para o outro. Então não é bom para mim. Entende? Então começar a desenvolver esses raciocínios é que nós vamos começar a realmente abrir as portas do perdão. A porta do perdão é uma coisa engraçada. Eu tenho uma analogia muito particular em relação ao perdão. O perdão para mim é como se fosse uma porta, tá? Então assim, ó, enquanto tem pessoas que já abriram a porta do perdão, já atravessaram e estão do outro lado, tem pessoas que abriram uma fresta, estão olhando, querendo atravessar, querendo tomar coragem, tá? Mas ainda não atravessaram. Tem pessoas que ainda estão com a mão na maçaneta tentando abrir, pensando se vão abrir ou não. Veja que é uma questão de escolha, tá? Tudo é uma questão de escolha. Mas ainda tem aquela pessoa que está do lado afastado, do lado de fora, olhando para a porta, pensando: vou até ela ou não vou? E aí? Mas ainda tem pessoas que nem sabem que essa porta existe. A que distância do perdão nós estamos? Nós estamos vagando pelo mundo sem entender que essa é a nossa redenção? Será que nós já estamos olhando para essa porta, pensando na possibilidade? Isso é um passo. Isso é um passo. Isso é uma decisão. Já nos aproximamos? Já abrimos? Já sabemos o que tem do outro lado? Sabemos que o resultado é bom? Ainda não atravessamos, mas sabemos que o resultado vai ser bom? Ótimo. Estamos acalentando a ideia do perdão. Excelente. Bom. Mas vai chegar um momento que todos nós vamos atravessar essa porta. E nós vamos chegar do outro lado. E do outro lado todos são irmãos. Todos se amam. Todos se respeitam. E a fala de Jesus era que os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então é esse caminho que nós queremos. Esse é o objetivo. Vai chegar um momento que nós vamos conseguir. Vamos chegar lá. Por quê? Porque a lei e o mecanismo da lei divina, ele foi todo desenhado para isso, para essa finalidade. A diferença é que a demora para chegar nesse objetivo vai depender da escolha de cada um. E a escolha é quem comanda somos nós. Nós não temos poder sobre o outro, mas nós ainda temos poder sobre nós. Então vamos começar a exercitar isso, né? É isso, esse é o planejamento. Eu quero agradecer a paciência de vocês terem me ouvido. Eu rogo a Deus e a Jesus, a todo o plano maior, que nos abençoe a todos, nos protejam, nos iluminem. Que essas bênçãos se estendam a todas as pessoas que nesse momento a nossa mente consegue alcançar. Que Deus abençoe e proteja todos aqueles que nos amam, que nos apoiam, mas abençoe igualmente, sem distinção, aqueles que ainda não nos amam e nos perseguem. Beijo para todos, até a próxima oportunidade, se Deus permitir.